Gente, vamos ter que falar aqui sobre aquela transfobiazinha assim, disfarçada de elogio, mas que é uma desgraça no fim das contas. Então, gente, na última sexta-feira, né, dia 23 de outubro de 2020, morreu Jane de Castro. Jane de Castro foi uma mulher trans muito importante para a cultura brasileira. Ela era cantora, ela era atriz. Durante muito tempo ela performou pela Noite Carioca e ela também já fez algumas participações em novelas da Rede Globo. E ela faleceu de um câncer, né? Câncer esse do qual ela já estava lutando há um tempinho. Ela não resistiu mais e morreu. E acontece depois que ela morreu, a gente teve dois episódios distintos. Um foi protagonizado pelo Agnaldo Silva no Twitter e outro foi protagonizado pelo William Bonner no Jornal Nacional. Primeiro vamos falar do William Bonner, né? Quando no Jornal Nacional foram noticiar a morte dela, o William Bonner ele falou dela, né, no feminino e tudo, mas quando ele foi falar das demais travestis, ele falou os travestis, né? Ele deu ali uma apagada na identidade feminina que nós temos e jogou ali um artigo masculino que não tem nada a ver. E se isso tivesse vindo de uma outra pessoa, em um outro contexto que não fosse jornalístico, a gente poderia até pensar que era só uma ignorância da pessoa, corrigir e tal. Mas a gente está falando do Jornal Nacional. A gente está falando de um dos jornais de maior impacto no nosso país, né? Perdendo apenas para o Fantástico. Então, quando a gente tem ali um dos maiores jornais do nosso país, um dos maiores programas televisivos de jornalismo do nosso país, tratando a gente no masculino, isso é problemático, né? E não tem desculpa, porque a gente está falando de jornalistas, a gente está falando de gente que tem total acesso à informação, então não existe desculpa para esse erro do William Bonner, né? Foi algo complicado, a gente está falando de uma violência contra pessoas trans, porque isso é uma violência, né? Quando você usa pronomes, quando você usa artigos errados para se referir a nós, você está apagando a nossa identidade. Você está apagando quem nós somos. E agora falando sobre o Agnaldo Silva. Agnaldo Silva, pra quem não sabe, ele é um novelista da Rede Globo, né? Eu não vou saber dizer pra vocês as novelas que ele fez, eu poderia até ter anotado aqui, né, pra um roteirinho, mas eu não quis. Eu não sou público de novela e também muito menos público do Agnaldo Silva, né? Mas enfim, o que acontece é que ele era amigo da Jane de Castro, né? Ele era amigo dela, eu não sei o grau de amizade, não sei se eles eram muito amigos ou se eles só se conheciam, mas ele se coloca como alguém que era amigo de quase infância dela, né? Então, amigo ali de longa data. E ele foi prestar as homenagens a ela no Twitter. Só que, bom, eu vou ler aqui pra vocês o tweet dele exatamente, né? Tweet esse que vai estar aparecendo aqui do lado também pra vocês. Então, vamos lá. Jane de Castro. Um grande artista, um batalhador, um sobrevivente de muitas lutas e muitos sofrimentos, alguém que nunca se curvou ao vitimismo e sempre foi uma pessoa otimista. Hoje se foi, meu querido, de nossa quase infância e juventude. Não digo adeus, apenas até logo. A princípio, muitas pessoas, né, principalmente pessoas cisgênero, que lerem isso, podem achar que não tem nada demais, né? Podem achar que ele fez uma homenagem bonita, né? Exaltou essa pessoa que foi Jane de Castro, né? Dizendo o quanto que essa pessoa batalhou na vida, o quanto que essa pessoa enfrentou sofrimentos e tudo, e que nunca se curvou. Mas tem alguns pontos aqui que a gente precisa elencar, né? O primeiro deles é o mais óbvio, que é o fato dele ter tratado a Jane de Castro o tempo inteiro no masculino, né? Tratando ela como um homem, como um querido amigo. E é aquilo que eu já falei sobre o caso do William Bonner, né? Isso é violento. E ele foi ainda pior do que o William Bonner, porque o William Bonner, pelo menos quando falou dela, falou no feminino, né? O Agnaldo Silva nem isso, ele falou totalmente no masculino o tempo inteiro. Então, a gente tá falando aqui de alguém que conhecia Jane de Castro e que ignorou todos esses anos de luta de Jane de Castro. Porque a gente está falando de uma pessoa que morreu aos 70 anos e que durante uma boa parte da sua trajetória de vida, durante
A imensa maior parte da sua trajetória de vida lutou para ser reconhecida como uma mulher, que ela de fato é. Isso que o Agnaldo Silva falou de batalhador, é maravilhoso, né? Que é logo quando eu vou gravar que a Verne decide comer fazendo barulho, decide beber água fazendo barulho. Complicado. Bom, vamos continuar aqui até ela fazer barulho de novo, né? Isso que o Agnaldo Silva falou, né, da Jane ter sido um batalhador, na verdade a Jane ela passou a maior parte da vida dela batalhando para ser reconhecida como uma mulher, né? A mulher que de fato ela é. Ela passou a vida dela lutando por isso. Ela passou a vida dela batalhando por esse reconhecimento. E depois de morta, alguém que a conheceu ainda na infância, alguém que se coloca como um amigo dela, vai lá e diz publicamente para todo mundo ouvir que ela era um homem, que ela não era uma mulher, sabe? Tipo, ele pegou toda a luta da Jane, toda a luta que a Jane teve em toda a vida dela e invalidou ali em algumas linhas de um tweet. Foi isso que ele fez. E não tem como dizer que foi um ato falho ali, né, que foi sem querer, até porque todas as flexões de gênero que ele usou para se referir a ela, absolutamente em todas, ele tratou ela no masculino. Em todas ele colocou ela como um homem. Né? Ele não teve nenhuma ali que ele tratou ela no feminino. E como a Andra bem apontou, porque a Andra respondeu esse tweet do Agnaldo Silva, né, apontando ali essa transfobia absurda dele, enfim, como a Andra bem apontou, essa não é a primeira vez que Agnaldo Silva faz algo do tipo. Já tiveram outras vezes em que ele também foi falar de pessoas trans ignorando a nossa identidade, né? E foi lá e simplesmente agiu como se nada tivesse acontecido quando foi criticado por isso. E a gente tá falando aqui de um homem gay, né? As pessoas, algumas pessoas têm esse imaginário de que homens gays não são preconceituosos com outras pessoas LGBTs, né? Não são LGBT-fóbicos, mas podem ser. Né? O Agnaldo Silva tá aí como uma prova disso. Um homem gay que desqualifica a identidade de gênero de uma mulher trans. E pior ainda, uma mulher trans que ele considerava amiga. Ou pelo menos, né, ele disse que considerava amiga. Isso é muito problemático, porque quando as pessoas pegam isso, né, parece que ele tá só ali elogiando ela, mas não, ele tá sendo altamente violento. Como a gente sempre diz, né, a trans morre duas vezes. A pessoa trans, no geral, né, os homens trans também estão nessa. Morre uma vez quando é morto, ou quando acaba morrendo de alguma decorrência de saúde, como foi o caso da Jane de Castro, e morre mais uma vez quando as pessoas ignoram toda a luta dessa pessoa, ignoram toda a identidade de gênero dela, e jogam ela numa caixinha da qual ela nunca fez parte e sempre lutou para não ser associada com, entende? E agora para o segundo ponto, que é um pouco menos óbvio, que é o fato dele ter dito que ela nunca se vitimizou, né? Que ela nunca foi vitimista. Esse negócio de vitimismo é algo que a gente vê muito sendo usado por conservadores, né? Quando eles vão falar de minorias. Que sempre que uma minoria reivindica alguma coisa, reivindica algum direito, ela é taxada de vitimista, né? Os conservadores adoram fazer isso, e foi basicamente isso que o Agnaldo Silva fez com as pessoas trans de um modo geral. Porque quando ele vai exaltar a Jane de Castro dizendo que ela nunca se vitimizou, ele tá implicitamente dizendo que o restante de nós se vitimiza, sabe? Ele tá implicitamente fazendo isso. E aqui a gente vê claramente dois ataques à comunidade trans. O primeiro foi esse, do pronome dela, e o outro foi dizendo que a gente se vitimiza. E provavelmente agora, né, que ele está sendo altamente criticado por ter sido transfóbico ao homenagear a amiga que morreu, ele deve estar pensando isso, ele deve estar pensando que nós somos vitimistas, né? Que todas essas pessoas que estão apontando ali o erro transfóbico dele são vitimistas. Até porque depois ele fez um tweet, assim, que era sobre homens gays, né? Que ele falava, tipo, de dois amigos, e um falou que não gosta da Nicole Kidman, e o outro falou, bicha, mas você comeu o quê? Estragado e tal. E depois ele fez um outro tweet, né, debochando, dizendo que, agora eu tive que explicar pra um amigo que não pode usar a palavra bicha nem se for entre amigos, porque o politicamente correto não gosta mais. E assim, isso foi claramente um deboche, sabe? Isso foi claramente um deboche por causa de tudo, de toda a repercussão que teve
quando ele foi homenagear a Jane de Castro, né? Uma homenagem altamente violenta que de homenagem não teve coisa nenhuma. E a gente tem, né, esse imaginário de que pessoas LGBTs não podem ser LGBTfóbicas, mas tá aqui. Um homem gay sendo transfóbico. Isso acontece o tempo inteiro, tá? O Agnaldo Silva, ele não é uma exceção, não. Isso acontece o tempo inteiro. Direto a gente vê homens gays tratando mulheres trans como homens, tratando mulheres trans no masculino e tratando homens trans no feminino. Direto a gente vê isso acontecendo. Direto a gente vê essa transfobia dentro do nosso meio, sabe? A gente vê isso sempre, 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 sempre. E o Agnaldo Silva, ele só escancarou isso, né, mais uma vez. E paciência. Né, então, assim, o que fica de lição pra gente disso é que não importa a orientação sexual de uma pessoa, não importa a identidade de gênero de uma pessoa, ela sempre pode ser escrota, ela sempre pode ser LGBTfóbica, ou ela pode acabar, enfim, sendo contra alguma outra minoria, né? E ser minoria não te blinda de nada, né? Não te torna uma pessoa automaticamente sensata, não te torna uma pessoa com consciência de classe. É isso que a gente pode tirar desse show de horrores do Agnaldo Silva. Bom, esse foi mais um vídeo da transmissão, o canal sem tema. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, ou pode deixar o seu dislike também, que tá tudo bem. Não se esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda, isso me ajuda bastante. E também assim você consegue ter mais facilidade em achar o meu conteúdo caso você goste do meu conteúdo. E comenta aí o que você quiser comentar, seja sobre esse vídeo ou seja sobre outra coisa da vida, enfim. A gente se vê na próxima. Até mais.